André, aí é jogo rápido. Você aceita aí a Heloísa e eu começo pelo dela. É bem tranquilo. Pelo dela dá certo. Vamos entrando aí de novo, pessoal, então, pra gente ver se dá certo agora. Vamos lá, deixa eu tentar aqui. Vamos lá, Dani. Deixa eu tentar aqui de novo. Gustavo, manda aí então de novo, tá? Que eu vou procurar. Deixa o pessoal ir entrando novamente. Deixa eu só olhar o horário pra gente não se perder. São 18h09. A gente começou 18h08, né? Só pra gente não perder aqui. Tecnologia é assim mesmo, né? Acontece. Deixa eu ver se eu acho o professor. Dani, Rafael, não tá aqui. Manda aí, Gustavo. Ai, ai. Gustavo, pode mandar o convite. Não estou te achando. Heloísa aqui. Ai, meu Deus. Não tem Heloísa. Esse que é o problema. Espera só um pouquinho. Ai, gente do céu. Só um pouquinho. Gente, mas... Gustavo, não tem convite da Heloísa, Gustavo. Manda de novo. Rafael, Dani. Não tem Heloísa. Gustavo. Heloísa. Gustavo, não tem Heloísa aqui. Não tô achando. Eita, gente. É assim mesmo, é assim mesmo, é assim mesmo. Vai dar certo, né? Não, ele está, mas ele está entrando pelo o celular da esposa. E aí pode ser que não tá dando certo. Não tem nenhum convite aqui pra aceitar. Ah, Gustavo, eu tenho que aceitar ela como amiga pra dar certo. Eles estão falando aqui. Então vai ter que ser pelo seu, viu? Pra eu voltar no Instagram, eu tenho que sair do ao vivo, Gustavo. Não tem como. Pra eu voltar no Instagram, eu tenho que sair do ao vivo. Deixa eu ver se eu consigo aceitar aqui pelo outro celular. Eita, gente, essas tecnologias é um problema, né? Deixa eu aceitar a Heloísa aqui, peraí. Confirmar. Aceitei, Heloísa. Agora vamos ver se vai dar certo. Eu tô no outro celular. Aceitei. Agora manda aí a solicitação, Gustavo, por favor. Já aceitei, Heloísa. Vamos ver agora. Agora ele vai mandou, vamos lá. Agora sim. Já aceitei. Vamos lá. O importante é dar certo, né, gente? Agora deu certo. Agora Agora, sim, né? agora sim. Sorte que eu... Eu tava tentando explicar que tinha que aceitar a solicitação. Mas imagina, eu ao vivo para aceitar não teria como. A sorte que eu tava com outro celular aqui, entendeu? Exato. Engraçado, com o meu Instagram sempre acontece isso, porque geralmente no horário das 6, das 7, das 8, tem uma grande quantidade de lives rolando. E Uhum. aí o Instagram ele tende a ficar um pouquinho lento, né? E aí, consequentemente, a, a imagem não aparece e etc. Não é porque a gente é feio, mas é o Instagram que buga. Eu acho que é porque nós é feio, viu? Não, que isso. Ó, mas é o que minha mãe fala. Se você nasceu feio, tem que ser pelo menos inteligente. E legal, né? Não dá pra ser Foi. feio e chato. Tem que ser Não, bacana, tem que ser verdade. inteligente. Aí é ruim, Mas, né? André, Oi. conta pra gente, você tá melhor? Como é que você Então, tá? Gustavo, eu não tô bem ainda, né? Ainda estou com hoje um pouquinho de febre ainda, o corpo dolorido, as coriza, o mal-estar, mas eu vou ficar bem. Sei, Comecei a tomar o eu remédio imagino. agora e eu vou ficar bem, Imagino. né? E aí, só para esclarecer os alunos, a gente ficou na dúvida se fazia ou não a live hoje. Eu boiei, achei que hoje era quarta-feira. Falei, não, bora fazer. Ele, não, André, já é amanhã. Eu, ai meu Deus, cancela.
Aí hoje de manhã eu falei, vamos nessa. Os alunos, eu não Vamos me nessa, vamos importo. fazer. Os alunos estão acostumados, gente. O importante aqui é o conhecimento, a interação, é ajudar os alunos. Não tem negócio de cara bonita, cara feia, doente. E eu fico doente, Gustavo, se você mandar eu deitar. André, deita e fica quieta. Aí eu fico doente. Isso aqui, ó, eu recebi tanta mensagem linda que cada mensagem uma Sim, lágrima descia. Você não tem noção, muita mensagem. É um carinho desses alunos que não tem como eu dizer não para eles, não tem como. não tem como. Quantas vezes a gente já foi dar aula com dor de cabeça, né, Andréia? E ali, um Muitas. compromisso ali, falando mais alto. Eu acho que faz parte do ser professor. Eu acho que faz parte do ser professor. É Eu já por fui, aí. eu já fui dar aula em cursinho, Gustavo, sem Covid, com 38 graus de febre. Já fui dar aula com meu pai na UTI. Aula em cursinho, porque era época de Sim, prova, e eu tinha um sim. compromisso. E eu sou muito responsável. Então, acho que a gente tem que cumprir a nossa palavra, né? E vai dar Se tudo falar em certo. cursinho, tem o professor Wesley Santos aí acompanhando a gente, ó. Ah, ele Professor tá por aí? Wesley, Ai, que tá legal! aí. Seja bem, seja bem-vindo. Ele Sim. disse que eu tô bem, ó, o Gustavo que tá feio. Ô, Andréia, eu vou te falar, você tá bem, viu? Porque assim, foi uma coisa que eu não postei. Mas quando eu tive, você fez o teste, né? Não sei se você já confirmou ou algo assim. Mas quando eu tive e foi confirmado, eu fiquei ruim, viu? Assim, à vista do que você tá bem, viu? Porque É, eu mas fiquei ruim. mulher tem uma Fiquei bem vantagem, ruim. né? Mulher tem uma vantagem, que Não, enche a mulher. maquiagem. E hoje eu falei assim, eu vou toda de vermelho para dar um tchan, para não ficar com a cara de doente, né? Aí deu certo, né? Sim. Graças a Deus. Então, bora estudar, Não, e Gustavo? Vamos lá? mulher vai com tudo. Homem está com a gripe, acabou. Acabou o homem. Tá bom, né? Vamos lá Pessoal, então. então Vamos fazer a essa gente vai coisa. começar agora. Eu e o professor Gustavo fizemos uma dinâmica. Eu trouxe uma questão contextualizada de conhecimentos Isso. pedagógicos e dessa mesma questão ele vai fazer as inferências necessárias na parte da língua portuguesa e aí é com vocês, hein? Porque eu vou me resguardar um pouquinho e deixo vocês conversarem. Então vamos começar lá? Beleza. Aí tá na ordem, a primeira é minha, a segunda do Gustavo e assim vai, tá bom? Certo. Então Perfeito. vamos lá. André, posso fazer uma pergunta antes de você começar? Pode. Nas questões de conhecimentos pedagógicos, você tem uma preferência de começar a questão pelo enunciado ou geralmente ali pelo texto, direto? Como é que funciona? Eu vou pelo texto. Eu Pelo vou pelo texto? texto. Mesmo, É. Sempre eu dou uma mesmo lida quando o no texto é texto grande? para ver Certo. o que o texto está falando, né? E daí Sim. eu dou uma olhadinha e falar, o texto está falando da formação do professor. Aí eu penso assim, o que eu sei de formação do professor? Eu sei que é um tempo corrido, mas eu Certo. consigo colocar num cantinho. Eu sei isso, isso, isso. E aí, o texto, ele pode ser um texto engessado, fechado, trazendo para uma perspectiva tradicional, ou ele pode ser um texto aberto, transformador. As provas de concurso para professor só caem dessa forma. E aí depois eu vou ver o que o examinador quer. Daí eu consigo fazer as inferências no texto direitinho. É batata. Legal. Não sei o Legal. meu Show, jeito. show. Então você faz aquela leitura rápida do texto, identifica o assunto e aí você já começa a anotar as palavrinhas-chave ali do assunto, né? Vai dando a Uhum. contextualizada e pega o item de jeito. E isso para Perfeito. ter conhecimentos pedagógicos, né? Agora, português eu não Entendo. sei como que é o embasamento, né? Como que é Daqui a feito. pouquinho, daqui a pouquinho eu vou te mostrar. Então, beleza. Vamos lá. Vou lá para a primeira questão, pessoal. Para não perder o costume, gente, cadê meu joinha? Cadê meu joinha? Gustavo, quando tem joinha, é que tá tudo bem, tá tudo certo, eles estão acompanhando Legal. e eles não querem muito papo, não, porque eu não tenho muito papo com eles, não, muita gracinha, sabe? A gente vai, ó, pro que Sim, interessa. tem que Sou ser. meio chata, Isso eles já aí. sabem. E se eles se perderem Vamos aí, lá. Gustavo, você pode puxar a orelha deles, porque eles têm mania de quando Show, eu pode faço deixar. live com alguém, eles ficarem dispersos, viu? Ó, o joinha já tá Não, subindo. se entra uma pessoa nova, já fica todo mundo. Vamos Tô lá, de gente. olho Vamos focar nele. então. Vamos lá. Primeira Pode questão vai falar o mandar. seguinte: um grupo de alunos chega ao primeiro dia de aula sedento por conhecimento. São os nossos alunos. Os alunos querem descobrir um mundo novo, misterioso, desvelar um mundo curioso e nele se movimentar e criar novas vias de comunicação. O professor da turma chega com o planejamento semestral pronto, preocupado em desenvolver a lista de conteúdos de sua aula.
como proposta fechada. Uma tarefa a ser cumprida. Essa postura sustenta a ideia de que o professor é um mediador? Eles já estão respondendo aí. Vamos ver o que eles Legal. acham. Então, de cara, Gustavo, esse texto, ele já está falando o que eu te falei anteriormente, já está trazendo uma perspectiva fechada, né? Uma perspectiva Sim. tradicional do processo de ensino e aprendizagem, que são conteúdos prontos, dogmáticos, elencados em grade curricular e imposto ao aluno. É isso que a escola tradicional faz, né? Então, no final, eu coloquei essa proposta do professor de uma atividade pronta, um currículo pronto, um plano de ensino pronto. É de um professor mediador? Não, o item está errado, né, Gustavo? Professor É. mediador é aquele que faz o que a gente faz aqui, ó. A gente está trocando conhecimentos, não é verdade? Então, a primeira questão, ela está incorreta. Eles estão acertando aí? Então, ó, todo mundo, até agora, todo mundo tranquilo. Todo mundo Ótimo. marcando errado. Galera Então, mandou bem. muito bem. Gente, então no quadrinho aí, o professor, ele não é mediador nessa proposta. Ele é o detentor do saber, ok? Dentro de uma perspectiva tradicional. Tenho certeza que eles Show. acertaram. Tem algum Agora, autor, André, que fala muito sobre essa questão do professor mediador? Tem algum autor assim, que se destaca bastante? sobre mediação, nós temos É. lá na Escola Crítico-Social dos Conteúdos, dentro das tendências Legal. pedagógicas, a gente tem Saviani, a gente tem Libânio, todos os autores vão falar de mediação, porque essa palavra ela é Bacana. típica da crítico-social dos conteúdos, Legal. ok? Então, eles podem cair em prova, né? Então tem que ficar ligado. Sempre cai. Vamos lá para a Beleza. sua? Vamos lá, questão de número 2, Andréia. Vamos Andréia, lá. seguinte, Diga. eu fiz aquela pergunta, assim, como cada professor analisa a sua questão, porque isso é muito relativo de acordo com a área de conhecimento. Por exemplo, no português, as duas maneiras são válidas. Uhum. Existe a maneira de você começar dando uma olhadinha no texto, você vê o assunto do texto, e aí você vai e responde a questão. Mas existe uma outra maneira, Andréia. E essa Uhum. maneira, ela se articula quando a gente tem um texto muito grande, sabe? Aquele texto assim que cobre a página inteira. É Sei. aquele texto que você quer correr dele. Então, se for um texto muito grande, desconfia, Andréia, porque às vezes o examinador, ele coloca um texto muito extenso para poder prender o aluno na leitura. E às vezes a leitura do texto nem é aquilo que o item está cobrando. Às vezes o item fala, ó, na primeira linha do texto, acabou. Aí ele Uhum. coloca na primeira linha do texto e o aluno tá lá, ó, lendo o texto, lendo o texto, lendo o texto, lendo o texto. Aí a gente lembra, né, que tem toda aquela questão de tempo, de estratégia. Então, para o português, as duas maneiras são válidas. Agora Uhum. eu dou uma dica, Andréia. Se o texto for pequeno ou médio, da sua maneira, ó, dá uma olhadinha no texto, faz uma leitura, aí você vai para o enunciado. Agora, se for um texto muito extenso, você vai primeiro ali no enunciado. Iniciado. Belezinha? Vamos ver a Interessante, ó. 2 aqui, então? Vamos lá. Vamos ver a 2. Considere o texto e julgue o item a seguir. Legal. Então vamos lá. Ele começou aqui, Andréia, no enunciado, ó, Uhum. no texto. E aí a gente já vai ter que começar a falar sobre essa expressão, Andréia. Todo mundo fala de interpretação de texto. Todo mundo fala que interpretação de texto é uma coisa de outro mundo. Mas não é, Andréia. Sabe por quê? Porque as pessoas, elas desconhecem dois conceitos. Uma coisa é a gente interpretar, uma coisa é a gente compreender. Então, quando a gente fala de interpretação de texto, existe a interpretação e a compreensão. Eu dou um exemplo em sala de aula que ele é bem legal, André. Vou Uhum. até falar aqui para você um exemplo. É assim, ó. Eu pego aquele aluno que fica conversando na aula, aí eu falo, ó, fulano chegou cabisbaixo. Cabisbaixo é isso aqui, ó. É de cabeça baixa, né? Uhum. Legal. Aí eu falo para ele, ó, fulano chegou cabisbaixo. Isso é o quê? É compreensão. Compreensão, pessoal, é aquilo que está escrito, sabe? É aquilo que está escrito. Agora, Andréia, o que a gente pode interpretar de uma pessoa que chega à sala de aula de cabeça baixa? O que a gente pode interpretar a partir daí? Que essa pessoa está Não tá, triste ou feliz? não sei, não tá bem, né? Não tá feliz. Eu Não acho está que. bem. Não está bem. Agora, perceba que o fato dela não estar bem não está escrito no texto. A Uhum. frase é apenas: fulano chegou cabisbaixo.
Então, perceber que essa pessoa não está bem foi uma interpretação de quê? De texto, não foi? E é isso que a prova vem cobrando, Andréia. Então, assim, como que eu vou saber se a questão é de interpretação ou de compreensão, Andréia? Pela primeira palavra do enunciado. Pela primeira palavra. A primeira palavra que ele trouxe aqui, ó, a expressão, foi o no texto. Andréia, se é no texto, então tá dentro do texto. Tá dentro do texto. Ou seja, tá na frase. Toda vez, pessoal, que tiver no texto, anota aí. Não é interpretação, mas sim compreensão de texto. E aí tem uma sacada legal, Andréia. Quando a questão é de compreensão, a resposta está dentro do texto. Dentro do texto, verdade. Isso. Mais fácil. Quando for... Mais fácil. Boa, mais fácil. Agora, quando for interpretação, a resposta vai além do texto. Vai além do texto. E quando fala infere-se do texto... Perfeito. Vocês que Perfeito. gostam muito disso, Olha lá. né? Isso. Aí eu falei, a primeira palavrinha do enunciado, ela vai me dizer se é interpretação ou compreensão, né? Entendi. Andréia, infere-se, olha só, infere-se, compreende-se, depreende-se e conclui-se. São 4 palavrinhas que me dizem que é uma questão de interpretação. Então, vai além do texto. Além do Vai texto, além do texto. entendi. Aí Vai é o além do momento da texto. contextualização com aquilo que você conhece, com aquilo que você sabe. Isso. Vai Isso pra juntar a sua bagagem. Isso para redação também é perfeito, né? Perfeito. Porque na redação você consegue colocar também aquilo que você sabe, você consegue contextualizar. Claro que é de forma organizada, né? Beleza, entendi. Pegou a ideia? Peguei. Então, a primeira palavra do enunciado, ela vai me dizer se está dentro do texto ou se vai um pouquinho além do texto. Ótimo. Fechou? Então, vamos lá. Pessoal, questão de número 2 é uma dica bem tranquila. Ó. No texto, então é uma questão de compreensão. Olha lá. O verbo, eita, começou a ficar bacana. O verbo sustenta poderia ser flexionado no plural. Ou seja, sustentam, né? A gente pega ele no singular e joga no plural. Sustentam, né? Sem prejuízo gramatical. Andréia, você não precisa fazer muita, né? Você vai diretamente aqui no verbo, ó. Tá aqui no finalzinho do texto, né? Aí eu dou uma dica. Volta sempre, Andréia, onde tem o ponto final aqui antes, ó. Aí você começa a leitura. Olha só. Esta postura sustenta a ideia de que o professor é um mediador. Perfeito? Perfeito? Aí o que o item propõe? Ele propõe que a gente coloque esse verbo no plural. Vamos fazer a leitura? Esta postura sustentam. Ficou estranho, não ficou? Sabe estranho. por que ficou estranho? Porque não tem concordância, Andréia. Não houve concordância. Vou dar uma dica legal. Onde tem o verbo aqui, ó, pode desconfiar que vai ter um sujeito na frase. E aí, Andréia, eu vou dar um macete para você encontrar o sujeito da frase. Você vai fazer a pergunta quem? Olha só. A Andréia está apaixonada. Olha só. Aí você vai perguntar para o verbo. Quem está apaixonada? Andréia. Vamos lá. Esta postura sustenta a ideia. Quem sustenta a ideia? Esta postura. Aí eu te pergunto, esta postura está no singular ou no plural? Está no singular. Então, esse verbo, obrigatoriamente, ele tem que ficar no singular. Por isso que a questão está errada. Por isso que a questão está errada. Gente. Que dica maravilhosa. Muito boa. Muitas boa dicas aí. Parabéns. Muito boa, gente. Anota aí, ó. Eu não estudo mais não, assim, mas é bom a gente aprender essas coisas, né? E vocês que estão estudando, são coisas pequenas que faz toda a diferença aqui para vocês. E de repente você nem aprende no presencial, mas aprende na live. Por isso que eu falo da importância, né? Da gente aqui. Amei essa dica, gente. Muito boa. Muito boa. Então é isso aí. A próxima eu deixo com você, viu? 3. Vamos lá. Questão número 3. Deixa eu só achar minha questão aqui. Joana, coordenadora pedagógica em uma escola pública em um HTPC, retomou suas ideias principais das tendências pedagógicas, pois notou que alguns professores não reconheciam a teoria em suas práticas, desenvolvendo-as sem saber ao certo o porquê.
Na tendência progressista libertadora, os conteúdos são pré-estabelecidos pela escola, mas que são extraídos e adaptados à prática de vida dos educandos. Eita lasqueira. Tá todo Questões... mundo marcando errado. Isso, estou marcando errado. Todo marcando Porque errado. você conhece Paulo Freire, não conhece? Conheço. Paulo Freire, ele é um representante aí da nossa tendência libertadora, é um representante aí Perfeito. da nossa tendência libertadora, e Paulo Freire, ele fala justamente dos oprimidos, dos marginalizados, né? Ele traz para a gente a questão da alfabetização de jovens e adultos. Já, Gustavo, recriminando ali, criticando a ideia de uma educação bancária tradicional de depósito, né, de formação, de um currículo pronto. Então, gente, todas as provas que falam de currículo pronto, pré-estabelecido, isso não cabe à perspectiva libertadora de Paulo Freire, ok? Paulo Freire, ele traz para a gente, dentro da organização da alfabetização, eu queria que vocês anotassem rapidinho no quadrinho, ele traz para a gente, no método de alfabetizar, ele traz para a gente 3 propostas na metodologia de alfabetização. E eu queria que vocês anotassem rapidinho aí no quadrinho. A número 1 é a investigação. Coloquem aí, gente, rapidinho. Número 1 é a investigação. Número 2 é a formalização. Eu acho que eu tenho um livro aqui do Paulo Freire, estava procurando aqui na mesa. Então, número 1 é a investigação, número 2 é a formalização e o número 3 é a problematização. Então, para alfabetizar, não é na tora de qualquer jeito, não. Paulo Freire, ele vem falando dessa investigação, vamos investigar esse mundo letrado, de onde que vem essas letras, esses códigos, né? Que mundo cultural esse aluno já tem. Depois ele vai para a decodificação e para a codificação de tudo isso, e depois ele vem para a problematização, né? Ele vem para a prática pedagógica em si. Então, o item aí vai estar errado, tudo bem? Beleza? André, assim, questão de curiosidade. Aquela história de que ele alfabetizou em 45 dias, é verdade mesmo? Ah, literatura traz que sim, né? Paulo Freire, ele é o cara. Ele era e é o cara, né? Então, pode considerar que sim, né? Beleza. Vocês entenderam aí, pessoal? Beleza? Cadê o joinha? Quando ele some então, um pouquinho... gabarito da 3, gabarito da 3 é errado, né? Gabarito da 3, errado. Exatamente. Vou até anotar aqui também para depois colocar para eles. Então, até agora tá tudo errado. 1, 2 e 3 estão errados. Né? Tudo errado, tudo errado. Tudo errado. Então vamos consertar, vamos lá. Vamos lá, dá um jeitinho. Questão de número 4, Andréia, olha só. Vou começar com aquela lógica, tá bom? Vamos. A gente vai sempre ler a primeira expressão. E ela diz assim, ó. No primeiro período do texto. Ele falou, olha, no primeiro período, na primeira frase ali. Então a resposta vai estar dentro ou fora do texto? Ela vai estar dentro do texto. Logo, pessoal, a questão de número 4, ela também é uma questão de compreensão textual. Perfeito? Andréia, eu sempre pincelo nessa questão. Por exemplo, ontem eu fiz uma live de raio-x da banca Quadrix, e aí eu mostrei para eles que tanto o pessoal de atividades, bem como também os de específicas, eles tiveram 12 questões comuns, que são as questões de conhecimentos básicos da língua portuguesa, né? E aí, a gente fez um raio-x juntos. Das 12 questões, Andréia, 6 eram de interpretação de texto, a metade da prova. E eu ainda mostrei para eles que dessas 6 de interpretação, 5 era de compreensão. Então era só você ler o texto e pegar a informação do texto e responder o item. Olha que bacana. Muito bom. Né? Então, é uma dica que é realmente valiosa. E aí ele diz assim, ó. No primeiro período, então só ali no comecinho do texto, predomina a tipologia textual dissertativa. Agora a gente vai ter que dar uma respirada. O que seria uma tipologia textual, gente? Olha só. Tipologia textual é a linguagem do texto, tá bom? Então é um conteúdo que a gente tem que conhecer. Sabe por quê? Porque é um dos principais tópicos de interpretação de texto. É a gente conhecer a linguagem do texto.
Aí tem uma coisa que é bacana. São 4 tipologias textuais, gente. A narração, a descrição, olha lá, ó, a dissertação e a injunção. Legal, bacana. Por que que a gente vai ter que falar da dissertação? Ó, ele colocou assim, ó, tipologia textual dissertativa. Legalzinho, bacaninha. Andréia, a dissertativa, ela tem uma divisão, uma subdivisão. Ela se divide em dissertativa expositiva e argumentativa. Você já deve ter ouvido falar sobre isso. Já. Sabe por que que isso é muito importante? A tipologia expositiva, ela caiu na redação da Secretaria de Educação. Olha que legal. Foi a estrutura da redação, que é aquela redação em tópicos, né? A, B e C. Então, ali a gente tem uma estrutura expositiva. Das que é mudanças climáticas, né? Pessoal de atividade? Isso, pessoal de atividades, mudanças climáticas no contexto atual, uma temática geopolítica. Qual foi a estrutura da redação? Dissertativa expositiva, que é uma das divisões da tipologia dissertativa. Então, olha a dimensão do assunto. Legal. Só que eu vou dar uma dica para cada tipologia, Andréia. Se for narração, a gente vai olhar para o verbo. O verbo tem que estar no passado. Porque eu vou contar uma história, né? Então, já passou a história, verbo no passado. Andréia, se for descrição, eu vou ter que olhar para o adjetivo, porque eu vou descrever alguém, né? O professor Gustavo é alto, é cheiroso. Então, é adjetivo. Agora eu vou dar uma dica de ouro. Se for dissertação, eu vou olhar para o verbo. Só que esse verbo não pode estar no passado, Andréia. Ele tem que estar no presente. Por que que muitos alunos lá na redação são eliminados? Porque eles escrevem a redação que é dissertativa com verbos da narrativa, com verbos no passado. Aí o avaliador olha assim, ó, eliminado. Vem a próxima. Mais uma. Verdade. Percebeu? Percebi. Então, na dissertativa, você usar um verbo no passado é fuga de estrutura. Olha que bacana. E o pessoal tem muita dificuldade, Gustavo, porque muitos alunos foram eliminados na redação, alunos excelentes na parte pedagógica, justamente por essa questão do texto, né? Foi uma pena. O mínimo era 20, né? A pontuação. Muito aluno foi eliminado, né? Então, eu acredito que essas dicas, aulas com você, com outros professores também renomados, faz muita diferença. E essas pequenas dicas, eu aqui, ó, que nem estou estudando, já peguei, já matei a charada aqui. Sim, sim. Então, geralmente a galera que foi eliminada tem vários fatores, né? Pode ter sido fuga ao tema na questão do conteúdo, mas também, André, curiosamente, muita gente errou a estrutura. Muita gente não conhecia a dissertação expositiva. Olha que bacana. Então, só para a gente fechar, se for narração, é verbo no passado. Mas se for dissertação, é verbo no presente. Então, a gente vai avaliar aqui, ó. Ele diz assim, no primeiro período, predomina a tipologia dissertativa. Logo, automaticamente, ó, verbos no presente. Vamos olhar o primeiro período, Andréia. Como que seria o primeiro período, gente? Onde começa com a letra maiúscula e onde vai até o ponto final. Pegou a ideia? Vamos lá? Olha só. Joana é. Então, a gente vai sublinhar o é. Primeiro ponto. A gente vai sublinhar o é. O é está no presente. Beleza. Deixa eu continuar. Coordenadora pedagógica em uma escola pública e em um HTPC. Beleza. Olha o próximo verbo. Retomou. Retomou está no passado. Então, agora eu tenho uma briga aí, né? Eu tenho uma briga. Presente. Mas ele falou em predominância. Aquela que vem em maior quantidade. Então, a gente vai ter que ler mais um pouco. As ideias principais das tendências pedagógicas. Pois notou. Opa, notou está no passado. Então, aí o verbo, ó, lá da narração. Então, vamos continuar. Já está 2-1. Notou que alguns professores não conheciam. Opa, conheciam pretérito imperfeito. Está no passado. Andréia, não precisa continuar. Eu já vi que a maioria dos meus verbos estão no passado. Verbos no passado é
tipologia dissertativa ou narrativa? É Ativa. narrativa. Então o item está o quê? Errado, pessoal. Porque ele está dizendo que predomina a tipologia dissertativa. Mentira. A maioria dos verbos estão no passado. Por isso que o item está errado. Nossa, perfeito, perfeito, perfeito. Gustavo, maravilha. Pessoal, foco aí nas dicas, tá? Não quero vocês conversando outras coisas, não. Dica do professor perfeitíssima. Até eu consigo explicar aqui para vocês. Só que não, E viu? aí, só para fechar, eu sempre falo para os alunos, gente, o verbo, ele é a alma do negócio. Qualquer questão você consegue resolver basicamente por meio do verbo. Forma Ficar simples, ligado. forma simples e direta. O Gustavo é muito parecido comigo, né? A gente tem Direto. que ir direto ao ponto, né? Direto ao ponto. O CESP, eu vou te falar uma coisa. Eu, Andréia, eu amo interpretação do CESP. Dificilmente eu erro uma questão de português do CESP, porque eu gosto da interpretação. Só que eu não entendia essas duas formas que você explicou agora. Né? Eu fazia do meu jeito e dava certo, né? E a Quadrix, que é cria do CESP, né? Copia o CESP, eles estão juntinhos ali, então ela vai nessa mesma linhagem, embora ela viaje mais um pouquinho do que o CESP. O CESP é mais objetivo naquilo que ele quer, né? Nossa, Gustavo, eu amei. E a gente tem que ir direto no que a banca faz, no que a banca Direto no que a quer. banca faz. Nossa, eu amei suas dicas, amei, gente. Eu não conhecia o Gustavo, assim, aqui, né, nesse diálogo. Adorei. Por isso que eu tô pedindo para vocês ficar no foco aí e anotar as dicas, tá, gente? Muito importante. Ok? Show. Estudar Agora para é com você. concurso é isso. É você ir direto ali. Igual eu vou ensinar tendências. Eu vou ficar aqui me enrolando a história do autor a vida? Não. Qual a influência dele na educação? Ponto final. É isso que a banca quer. Então, acho que cada um tem uma forma e uma didática de ensinar indo direto ao ponto e dá muito certo. Cole nós aí. Vamos para a próxima? Tá, vamos junto. Vamos lá, Gustavo? Vamos, agora é a 5, né? É a 5, agora sou eu. Segundo Veiga, o projeto político-pedagógico, gente, PPP é QG, questão ganha, falo para eles que tem questão, que é ganha, não tem erro. Ao se construir em processo democrático de decisões, preocupa-se em instaurar, uma forma de organização do trabalho pedagógico que supere os conflitos, buscando eliminar as relações competitivas, corporativas e autoritárias, rompendo com a rotina do mando impessoal e racionalizado da burocracia que permeia as relações no interior da escola, diminuindo os efeitos fragmentários da divisão do trabalho, que reforça as diferenças e hierarquiza os poderes de decisão. Perfeito. Gustavo, esse item, ele é copiado e colado, é porque os alunos já sabem do livro, né, da professora Ilma Passos. Ele está por aqui, eu não sei aonde agora. E o projeto político-pedagógico é isso que ela fala, né? O PPP, ele não é algo para ser construído, engavetado e guardado, mas ele é um documento, ele é um planejamento para ser legitimado na ação, que tem uma parte política e uma parte pedagógica. A parte política, se preocupando com a formação do tipo de homem para um tipo de sociedade. Nossa sociedade é democrática, transformadora, então nós vamos formar aí alunos críticos, conscientes, participativos. E a parte pedagógica, Gustavo, ela sempre legitima a parte política, porque o PPP, nele está explicitado tudo o que eu quero para a minha escola. Então, eu vou partir da escola que eu tenho e vou caminhar para a escola que eu desejo ter. Então, essas ações explícitas, elas serão legitimadas na prática, na parte pedagógica, que trata das ações educativas. Por isso que existe essa unicidade dentro da perspectiva transformadora, emancipatória, de teoria e prática. Só lembrando, Gustavo, que dentro da perspectiva do PPP, ele não acontece só dentro de um processo de gestão democrático participativa. Ele acontece também numa perspectiva estratégico-empresarial, que é a formação do PPP numa concepção tecnicista e tradicional aí das escolas que buscam eliminar e não superar conflitos. Beleza? Perfeito. Então, o item, como eu digo para eles, redondinho, certinho, gente. Questão que cai, despenca em prova. O jogo virou, né? Porque até agora estava vindo tudo errado e agora é uma questão certa. Hoje eu tô boazinha com eles demais, eu não sou não, viu? Andréia, só uma perguntinha antes de fazer a questão número 6. E tem tudo a ver com a questão, inclusive.
nos conhecimentos pedagógicos, existe algum tópico? Claro que a gente defende sempre que o estudo ele vem da compreensão, do entendimento, da associação, da assimilação. Mas existe algum tópico que, querendo ou não, você tem que decorar? Uma palavrinha, alguma coisa assim do tipo? Alguma Sim. coisa que você tem que decorar, que não tem jeito? É igual a gente falou anteriormente, a questão de mudança, de transformação, de mediação, de inclusão, são palavras-chave Perfeito. que faz parte da perspectiva da nossa escola, que uma Passos Veiga diz que é pública, democrática e gratuita. Então, a prova, Perfeito. as bancas vão sempre trabalhar nessa perspectiva. Quando não for, eles vão incluir algo tradicional dentro dessa visão e você vai perceber que a questão está errada. O SESP faz muito isso, né? Eu sempre falo para os alunos, eles trazem questões redondinhas, com essas palavras-chave que eu te falei, e eles colocam algo de uma forma fechada, tradicional, e fecha com algo transformador. Aí é o pega no aluno Maravilha. se ele não prestar atenção. É por Maravilha. aí. Eu te perguntei isso porque, assim, trazendo para a língua portuguesa, na língua portuguesa, a maioria dos conteúdos, eles são interpretação, gente. Dentro da gramática, tem interpretação. Mas existe um tópico, Andréia. Hum. Existe um tópico que não tem como você aprender se você não acabar decorando. E aí, quando eu falo decorando, é você pegar a tabelinha desse tópico, eu estou falando justamente das conjunções, né? Todo professor de português sempre fala por aí, decore as conjunções. Por quê, Andréia? Porque é um assunto que o CESP cobra assim, ou você sabe ou você não sabe. Então você tem que saber a qual classe aquela conjunção ela faz parte. E aí, ó, essa tabelinha aqui eu já não sei se vai dar para enxergar, acho que não. Ou dá, não sei. Ó, essa tabelinha eu já postei no meu Instagram, que é a tabelinha das conjunções. Aí o que eu fiz para decorar, ideia? Eu Hum. colocava assim na porta do quarto todo dia, ó, todo dia, todo dia, todo dia. Aí você já pode ter a liberdade de falar assim, ó, mas, contudo, porém, todavia, entretanto, não obstante. Ou seja, você já vai conhecendo ali a qual classe essa conjunção ela faz parte. E aí eu falo, infelizmente, é o único tópico da língua portuguesa que a gente tem que decorar, gente. Não existe aprender conjunções fazendo relação, porque a questão ela é bem grossa e direta. Ou você sabe que o mas é adversativo, ou você vai errar a questão. Porque caiu na secretaria uma questão sobre conjunção. E ela afirmou que a conjunção mas era conclusiva. Olha que banca legal. E aí, se você conhece a conjunção na íntegra, você sabe que ela só pode ser adversativa. É aquela questão que você falou. É questão ganha. Desde Uhum. que você decore as conjunções. Gustavo, Então, rapidinho, os alunos estão falando aqui, professora, onde está assim, eliminar, na minha questão, eliminar as relações competitivas, corporativas e autoritárias. Gente, aí é eliminar mesmo, porque a construção do PPP ela é coletiva. Então a gente tem que eliminar, sim, essas questões competitivas, autoritárias, isso não existe. E quando a gente fala de eliminar e superar, são os conflitos, tá bom? Aí os conflitos nós superamos. Só para tirar a dúvida aí de alguém que perguntou. Manda perfeito. brasa, Gustavo, vai lá. E aí, pessoal, só para a gente concluir, a questão 6 não tem o que rodear, não tem o que rodear. É o único tópico da língua portuguesa que eu defendo que é necessário decorar. Apenas isso, apenas as conjunções. Então, decore as conjunções coordenativas, que são 5, e decore as subordinativas, que são 9. No momento que você passa a bater o olho na conjunção e saber qual conjunção você tem ali, acabou, Andréia. A questão está aqui na sua mão. E você só julga o item. Perfeito? Olha o que a questão diz. Na primeira linha do texto, o vocábulo segundo, que é muito utilizado em textos, segundo o autor, né? Conforme o autor, de acordo com o autor, é um vocábulo muito utilizado, né? Poderia ser substituído, olha lá, Andréia, questão de reescritura textual, por consoante. Andréia, te pergunto, se você nunca viu essa palavra na vida, essa conjunção, você vai conseguir julgar o item? Gente, não tem Não tem como. como. E Não aí tem você vai como. na sorte e se ferra, porque o CESP não tem sorte. Não tem sorte. Então, infelizmente, é o que eu vou falar. É o Decorar. único tópico que a gente tem que decorar, gente. Não tem jeito.
Andréia, ele vai colocar as conjunções mais bizarras possível. Por quanto, com quanto, malgrado, destarte, dessarte. Meu Deus, ele vai colocar umas coisas muito bizarras. E aí o aluno vai ter que bater no olho e falar, isso aqui é isso aqui, e pronto, acabou. Verdade. Percebeu? Então, olha só, ele quer trocar segundo por consoante. Pessoal, claro que pode, pessoal. A conjunção consoante e a conjunção segundo, elas são conjunções subordinativas conformativas, Andréia. Elas equivalem a conforme. Então, segundo o autor, conforme o autor, consoante o autor, de acordo com o autor, todas são conformativas. E é aquele momento que, se você sabe, você acerta. Agora, se você não sabe, você pode voltar para a nossa live depois da prova e decorar as conjunções. Então, Gente, o item 6 ele está certinho, Andréia, e eu vou deixar a hashtag aí para o item 6. Decorem as conjunções. Beleza? A hashtag aí, com certeza. Gente, que informações preciosas. Eu tô aqui abismada, Gustavo, por você. Parabéns. A saída daqui você já pode fazer uma prova e mandar bem. Gustavo, e olha que eu sou formada em matemática e pedagogia. Sério? Sério. Então, Sim. assim, eu não gosto de português, mas eu gosto de aprender, né? Eu gosto de aprender, eu gosto muito de interpretação de texto. Eu adoro, 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 adoro. E eu tô abismada, gente, vocês que estão aí, como esse professor é maravilhoso. E olha que eu não sou amiga íntima do Gustavo. Eu acho que eu vi o Gustavo uma vez na minha vida, lá no Gran Cursos. A gente não conversa via WhatsApp. Mas na verdade, você já me deu aula que você que não sabe, viu? Você já me deu aula na vida. Gente, eu tô você me não sentindo sabe. velha. Ele disse que eu já dei aula pra ele. Já me deu aula no cursinho presencial, na época que eu estudava, e você me colocou para cantar uma música ainda, uma musiquinha que você levava no final do seu material. E eu vou te perguntar, quem fez aquela música? Que eu não sei, eu não lembro. Eu juro que eu não lembro. Eu não lembro. Você levava uma musiquinha no final do material e colocava os alunos para cantar. Era Isso. verdade. Era algo motivador, né? E um dos seus tópicos favoritos na sala de aula são tendências pedagógicas, eu tenho certeza. Você fazia um quadrinho lá com as tendências, com as escolas lá. Era muito legal. Que bom, Gustavo, mas eu não lembro de você, não. É aluno demais, é muito aluno. Então, vamos lá. Questão 7. A questão 7 está falando, gente, de organização do trabalho pedagógico. Vamos lá. O trabalho pedagógico ganha materialidade nas ações? Vamos lá. Essa é uma questão da quadris. Por meio do planejamento da escola em geral e do currículo em particular, da avaliação do trabalho realizado, seja com relação a cada estudante individualmente ou ao conjunto da escola. Do processo de ensinar e aprender e ao processo cognoscitivo, que refere-se aos vínculos afetivos entre professor e aluno. Claro que eu faço minhas adaptações, porque senão o aluno fica com a questão repetitiva sempre e eles decoram. E eu não gosto. Então, deixa eu falar uma coisinha para vocês, enquanto vocês respondem aí. Quando a gente fala de organização do trabalho pedagógico, mais conhecido como OTP, é o primeiro item do nosso edital dentro da parte de conhecimentos pedagógicos. Então, quando a secretaria encomenda o edital, né, as pessoas que vão analisar esse edital, a primeira coisa que eles vão pensar nesse edital é a parte da legislação, sempre, porque mesmo a escola tendo autonomia, sendo pública, ela obedece a uma legislação, ela é amparada por isso, ela precisa cumprir. Agora, como que essa escola se organiza na sua parte de trabalho pedagógico para que ela cumpra a sua função com a formação dos estudantes? O que a escola tem que fazer? Então, o edital já começa lá. Organização do trabalho pedagógico. E de cara, Gustavo, a escola já vem com planejamento. Ele é o primeiro item para se pensar a organização, não só do trabalho pedagógico, mas da nossa vida. Tudo parte de um planejamento. Se ele vai acontecer ou não, é fato. Até porque tudo é flexível dentro da nossa escola, né? Então, quando a gente fala de planejamento,
A gente fala logo do nosso projeto político-pedagógico. Eu falo para os alunos que ele é grandão, ele abraça a escola inteira e fala, vem aqui, escola, que vocês precisam de mim, eu preciso de vocês. O que a gente vai fazer juntos? Ok. Depois, existem as modalidades aí, ô Gustavo, que Libânio traz, de planos que vão ser efetivados, né? Que é, de fato, o plano da escola, o plano de ensino e o plano de aulas, porque eu preciso efetivar o trabalho pedagógico. E, para isso, Gustavo, eu preciso do currículo, eu preciso dos conteúdos para que o ensino ele aconteça. E esse currículo, na nossa perspectiva, ele é inclusivo, ele não é metódico e ele vai muito além de uma simples grade curricular. Depois desse currículo, Gustavo, eu preciso, em sala de aula, agora, ter didática. E eu preciso dos componentes do processo de ensino e aprendizagem. Eu preciso do objetivo, do conteúdo, das metodologias, dos recursos ou meios e da avaliação. Depois de tudo isso, eu vou legitimar com a minha didática, que é a arte de ensinar. Eu preciso de tudo isso agora para que eu possa ensinar. E eu vou te dizer uma coisa, Gustavo, ser professor não quer dizer, ter didática não quer dizer que você saiba ensinar, né? Você pode ser um mero transmissor de conhecimentos, pode não ter dinâmica com seus alunos, não ser um mediador. A gente tem professores e professores, né? Eu sempre me enquadro, e eu acho que você também, naquilo que a gente chama de professores apaixonados. Eu amo aquele texto, acho ele lindo, eu choro quando eu leio. E essa questão, ela é perfeita, a Quadrix trouxe a questão toda organizada dentro do que é a organização do trabalho pedagógico. Mas eu queria fechar para saber primeiro se está certo ou errado, Gustavo. O que eles estão falando aí? É porque esqueci uma coisinha. Existe também na organização do trabalho pedagógico a relação professor-aluno, que Libânio traz dois aspectos dentro dessa relação, que são os cognitivos e os socioemocionais. Só que eu só quero falar depois das respostas. O que eles colocaram aí, Gustavo? Isso. Não prestei atenção. Estou colocando errado, Andréia. Maioria estou colocando errado. Maioria, né? Essa palavra é boa. Sim. Se é maioria, é porque tem peguinha por aí, né? Eles são espertos. Olha, vamos lá, gente. Vamos lá. A questão está incorreta, porque no finalzinho ela está dizendo assim, ó, Gustavo. Ensinar e aprender e ao processo cognoscitivo que refere-se aos vínculos afetivos entre professor e aluno. Gente, escreve aí no quadrinho, vocês já sabem. Libânio, ele traz duas dimensões da relação professor-aluno. Os aspectos cognoscitivos, eles estão relacionados, Gustavo, à organização do trabalho pedagógico, ou seja, ao ato de ensinar e aprender. É tudo aquilo que o professor faz antes de ensinar. E a questão socioemocional, que é a outra dimensão que ele traz, aí sim está relacionada à afetividade. A relação legal, empatia que eu tenho com o meu aluno. Então o item está errado. Errado, né? Uhum. Nossa, às vezes uma palavrinha ela acaba com o item, né, Andréia? Uma palavrinha só acaba com o item. Vínculos afetivos está relacionado aos aspectos socioemocionais. Maravilha. Beleza. É isso aí, pessoal. Vamos lá, Gustavo, então, questão de número 8. Da última prova, caiu 3 questões dessa aí, viu? 3. Você falou uma coisa, tem muito tempo que eu não estudo conhecimentos pedagógicos, mas todo professor estuda, já estudou. Se não estuda, ou já estudou em algum momento da vida. Quando você falou dos componentes, você colocou os objetivos, quais são mesmo que você colocou? Os objetivos, os conteúdos, isso. As metodologias, recursos ou meios e avaliação. Eu já vi provas trocando a ordem, colocando os conteúdos como primeiro componente, Andréia. Uhum. E aí, só nessa troca de ordem, o item já estava errado, só nessa troquinha de ordem. É verdade. Porque começa com os objetivos, né? E eu já vi a prova fazendo assim com o item. Os alunos estão falando aí do tempo, eu sempre faço assim, se o tempo não der, a gente encerra a live e volta. Gente, fiquem tranquilos, porque a live tá top. Absorvam os conhecimentos, relaxem. Vamos lá, então. Eu acho que dá tempo de fazer mais uma ainda até a gente sair. Então, olha só. 8, Andréia. Olha o que a 8 diz. Na primeira linha do texto, ó, então ela especificou, né, o lugar, é só na primeira linha, o vocábulo materialidade exerce a função sintática de sujeito da oração. Andréia, quando a gente fala em função sintática, você já ouviu esses termos. É o sujeito, é o predicado, é o adjunto adverbial, é o adjunto adnominal.
O complemento nominal, o predicativo, o aposto, o vocativo, está dentro desse componente que a gente chama de função sintática. Perfeito? Até aqui legal? Agora eu quero te dar uma dica. E na verdade eu até já falei sobre isso. Como que a gente encontra mesmo o sujeito? Pessoal, olha a frase que eu coloquei mais cedo, Andréia. Andréia está apaixonada pela vida. Olha lá. Pelo tempo verbal, né? Pelo tempo, né? Isso. Ó, você vai localizar o verbo, que é o verbo estar. Aí você pergunta para ele, Andréia, quem é que está apaixonada? Isso. Aí ele vai te responder, é a Andréia. Então a Andréia vai ser o meu sujeito. Andréia, ele está dizendo que o sujeito é a palavra materialidade. E aí, pessoal, vamos ver aqui, ó. O trabalho pedagógico ganha materialidade. Qual o verbo? É a palavra ganha. Agora eu te pergunto, Andréia, quem é que ganha materialidade? O trabalho Quem pedagógico. É? Então, o sujeito aí é o trabalho pedagógico. A questão já está errada a partir daí. Mas, André, eu sempre gosto de fazer o trabalho completo. Continuar. Qual é a função sintática, então, de materialidade, pessoal? Você ainda vai olhar para o verbo. Andréia, quem ganha, ganha algo. Ganha alguma coisa ou ganha alguém, né, gente? Então, é um verbo transitivo direto. Materialidade só pode ser o meu objeto direto. Perfeito? E aí, só mais uma dica, Andréia. Para encontrar o sujeito, a gente utiliza a pergunta quem. Quem ganha materialidade? Trabalho pedagógico. Para encontrar o objeto direto, a gente utiliza a pergunta o quê. O trabalho pedagógico ganha. Ganha o quê? Materialidade. Olha essa sacada. Boa. Muito boa. Gente, ele é muito bom. Olha só. Vocês estão anotando aí? Então, eu deixo o quadrinho aí para eles anotarem. Perfeito. Questão 8 está errada, gente. Materialidade é o objeto direto da oração. Ótimo. Eles acertaram aí? Ótimo. Acertaram. Gostei de ver. Então. Gente, perfeito. Já está convidado para fazer outra live, viu, Gustavo? Amei. Até eu tô aprendendo, gente. Até eu. Vamos fazer a parte 2. Vamos lá, questão 9. Agora é a 9. Ó, alguém comentou aqui que a gente entrou às 7 e 8. Então, pelas minhas contas, eu acho que dá para fechar, porque a gente ainda tem 8 minutos. Isso, vamos lá então. Uma proposta curricular de alcance para a sociedade contemporânea deverá, pois, agregar as tendências atuais da ciência e das tecnologias, a seleção e a inclusão e a organização de conhecimentos socialmente relevantes e significativos, de modo a colaborar para a formação integral dos sujeitos autônomos, críticos e criativos. Na escola pública, as coordenações pedagógicas constituem espaços privilegiados da formação continuada, planejamento e organização do trabalho pedagógico realizado. Gente, a 9 aí, o que vocês colocaram na 9? Rapidinho. Ó, tá uma briga, viu? Tem gente colocando errado, tem gente colocando certo. Essa daí ficou bem balanceada. A escola pública, a gente tem um espaço de formação continuada, né? Porque dentro da nossa formação acadêmica, Libânio traz também duas dimensões dessa formação, que é a teórico-científica e a técnico-prática. Então, a gente tem a formação acadêmica e temos uma formação prática. E ela não para, ela continua aí ao longo da nossa vida, do nosso trabalho. Então, a parte da coordenação pedagógica é, sim, gente, um lugar privilegiado para essa formação. E outra coisa, a formação, Gustavo, ela não acontece só na escola, ela acontece para além dos muros da escola, né? Então, o coordenador pedagógico, ele dá uma assistência para o professor, e o coordenador pedagógico, ele dá uma assistência para o processo de ensino e aprendizagem. Então, se eu tenho dificuldade em matemática, então, eu vou lá no coordenador, explico, ele vai fazer uma oficina de matemática, ele vai fazer ali uma Olimpíada de matemática, ele vai dar um apoio pedagógico ao professor. Isso não deixa de ser uma formação. Então, gente, a 9 aí, ela está certinha, redondinha. Maravilha. André, antes de fechar a 10, eu quero te agradecer pelo convite, viu? Fiquei muito feliz de ter recebido o convite. Foi a primeira vez que a gente fez uma live, primeira vez que a gente bate um papo, na verdade, né?
E eu também consegui absorver muita coisa aqui de conhecimentos pedagógicos já vi um bom tempo atrás. E é sempre bom a gente revisar. Para fechar, Andréia, a minha palavra de hoje, a minha frase de hoje, ela vai continuar sendo decore as conjunções. Sabe por quê? Porque toda prova de português tem pelo menos uma questão de conjunção, gente. Caiu no temporário, despencou no efetivo, então a gente não pode perder. E aí eu quero dar uma dica, Andréia. Coisa rápida. Quando a banca trouxer a conjunção pois, ela pode ser 3 coisas: causal, explicativa e conclusiva. Legal. Mas o que a banca cobra é a diferença do pois explicativo e do pois conclusivo. Eu vou te dar uma dica, Andréia. Se tiver uma vírgula perto do pois, ele é explicativo. Se tiver 2, ele é conclusivo. Acabou. Não tem mais o que falar. Uma vírgula, explicativo. 2, conclusivo. Beleza? Olha o macete. Quando ele for conclusivo, a gente substitui pela palavra portanto, né? Portanto, é conclusivo. Então, vamos ao texto. Uma proposta curricular de alcance para a sociedade contemporânea deverá, pois... Tem quantas vírgulas? Entre eles? Então, esse pois entre eles. Então, esse pois é conclusivo, gente. Olha, troca por portanto. Deverá, portanto, agregar as tendências. Então, esse pois, ele não está explicando, mas ele está dando ali uma conclusão. Uma proposta curricular de alcance para a sociedade contemporânea deverá, portanto, agregar as tendências atuais. Olha que lindo, gente. Esse pois é conclusivo. 2 vírgulas ali diante dele. E aí, a minha contribuição hoje fica por aqui, viu? E o item tá certo ou tá errado? Eles acertaram aí? O item tá errado porque tá dizendo que é explicativo. E, na verdade, ele é conclusivo. Perfeito. Olha, nosso tempo perfeitinho também. 3 minutinhos. Gente, que live maravilhosa. Eu amei. Foi bom, né? Muito boa. Rendeu bastante. Nossa, ou eu tô muito tempo sem estudar português, Gustavo, porque eu absorvi tudo que você falou. Eu tenho uma memória muito boa, auditiva, assim, maravilhosa, sabe? Então eu consegui absorver e eu tenho certeza que se eu precisar disso para minha vida, eu não vou errar. E como você é maravilhoso, você é perfeito. Fez valer aquele tempinho ali que a gente teve problema no comecinho. Eu acho que quem ficou até o final fez valer a pena. Muito bom. Eu também não dou muita margem para o professor ali, eu dou margem para ele ir direto ao ponto, porque os alunos gostam disso. Live é isso, é rapidinho, aí ao ponto, ao que os alunos precisam, né? E essa interação de português com pedagógico foi muito bacana, né? Os alunos identificarem, e isso vai ajudá-los nas questões de conhecimentos pedagógicos, né? Sim, nossa, estou muito feliz. Então, eu queria te agradecer, viu, Gustavo? Queria agradecer os alunos. Os meus alunos, Gustavo, creio que os seus também, eles são muito fiéis. E essa fidelidade é porque eles querem passar no concurso, eles querem aprender, né? Eles querem ter algo diferente para si. Então, isso é tudo. Quando eu estudava, Gustavo, eu estudava até de madrugada. Eu não estava nem aí, onde tinha aula eu estava. Eu abdiquei de muita coisa da minha vida para ter o que eu tenho hoje. Eu sei que a gente tem família, você agora foi pai, parabéns, né? É uma bênção. Filhos são herança de Deus nas nossas vidas, né? E eu acredito que você esteja muito feliz, sua família. Só que tem horas que a gente tem que abdicar de alguns momentinhos ali para a gente crescer na vida. E esses alunos estão aqui por isso. Eu fico muito feliz. É isso que me cura. Muito mesmo. Quando você voltar para o presencial, pode chamar, viu? Vou estar à disposição ali para a gente poder fazer a aula. Pode deixar. Todos os projetos possíveis, tá bom? Andréia, brigadão, viu? Eu que agradeço. Pessoal, fica com Deus. Obrigado. Gente, muito obrigada, viu? Vamos fazer aqui uma fotinha para eles tirarem um print? Vamos lá. Ok. Bateu. Gente, obrigado, beijo Andréia. pra vocês. Amei. Vou deixar a live salva, tá bom? O Instagram tá me avisando que eu preciso terminar. Tchau, gente. Vou melhorar, viu? Obrigada pelo carinho de vocês. Tchau, tchau.